boa tarde, eu sou Douglas Cruz e está no ar o Brasil Urgente Vale desta segunda-feira, dia 25 de agosto, começo de semana, e eu vou com você até as 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte, para você ficar bem informado, para você, meu amigo, minha amiga, que estava acompanhando o Joel da Atena com as principais notícias do Brasil e do mundo, você segue agora com a sua reportagem, com suas informações em tempo real aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte, além da Serra da Mantiqueira. Nosso WhatsApp já está liberado, põe na tela aí, produção, é o DDD 12 997635060. Eu conto com a sua participação para a gente bater um tete, trocar ideia e comentar os assuntos do dia, além, é claro, de sugerir reportagens. Hoje a gente vai mostrar no programa uma reportagem que chegou até a nossa redação de jornalismo através da sua mensagem. É uma denúncia de maus tratos a animais na cidade de Monteiro Lobato. Lembrando que nós também estamos ao vivo aqui pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal do YouTube, onde você pode nos assistir de qualquer lugar do planeta. Não esquece também de nos seguir no Instagram, @BrasilUrgenteVale. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da notícia. Brasil Urgente Vale está só começando junto com sua semana. A gente está em pleno mês de agosto e a gente tem muita informação em tempo real aqui na nossa região. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que está acompanhando o Brasil Urgente Vale, que estava aí mais cedo no Instagram, viu que eu gravei agora há pouco uma chamada, a gente vai mostrar no programa de hoje uma reportagem que faz um balanço sobre o programa Sentinela, que é aquele programa da Prefeitura de Taubaté que integra câmeras de monitoramento particular de casas, comércios e outros itens como condomínios ao sistema do CGI da Prefeitura. A gente conversou com alguns comerciantes da região central da cidade que falam em esvaziamento do centro devido aí à insegurança. Então logo mais você vai ver essa reportagem, mas o Brasil Urgente Vale está só começando e a gente tem notícia em tempo real e ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos girar então a nossa reportagem com a informação ao vivo e agora na sua tela é o timaço do jornalismo da Band Vale com os destaques de hoje, repórteres ao vivo em várias cidades da região, Lucas Rodrigues, Sara Brito, Matheus Agostinho. Vamos começar então com o Lucas Rodrigues, melhor dizendo. Lucas, boa tarde para você. Qual o seu destaque para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale de hoje? Tudo bem, Douglas? Uma ótima tarde para você, meu amigo, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Douglas, infelizmente, mais mortes no trânsito registradas aqui na nossa região. Um romeiro que se dirigia até a cidade de Aparecida foi atropelado nesse final de semana por uma motocicleta na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. Já vou trazer os detalhes, a informação completa sobre essa notícia e também, Douglas, sobre a prisão de um dos suspeitos de envolvimento a um roubo de um motociclista que aconteceu também na última semana aqui em São José dos Campos. Logo mais, todos os detalhes. Informação exclusiva essa que o Lucas Rodrigues está trazendo aqui para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale. Logo mais detalhes na sua tela. Sara Brito está ao vivo aqui também da redação de jornalismo da TV Band. Sara, boa tarde para você. Quais seus destaques? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale desta segunda-feira. Aqui de redação eu trago informações da investigação do Ministério Público que prendeu aquele auditor fiscal em São José dos Campos na Operação Ícaro. Informações sobre como esse grupo criminoso escondia o dinheiro desviado. Entre esses desvios, um paraíso fiscal britânico e também criptomoedas, Douglas. E a gente também traz essa matéria especial que você comentou sobre o CGI, o projeto Sentinela em Taubaté, que fala sobre essa integração de câmeras da Prefeitura com câmeras de comerciantes ali da cidade de Taubaté. É tudo nessa edição do Brasil Urgente Vale. Sara Brito com atualizações importantes de reportagens aqui no Brasil Urgente Vale. Sara Brito que está no comando da produção aqui do Brasil Urgente Vale. E direto do Litoral Norte está o Matheus Agostinho. Boa tarde para você, Matheus. Quais seus destaques hoje aqui no Brasil Urgente Vale? Oi, Douglas, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Eu vou falar a respeito de um caso de um homem de 38 anos que foi morto a tiros na praia Itamambuca, em Ubatuba. Inclusive, a gente tem um vídeo especial que mostra toda a ação do criminoso atirando nesta vítima. Também vou falar de um caso de afogamento também em Ubatuba, aqui no Litoral Norte. É com você no estúdio.
Daqui a pouco, então, o nosso timaço de repórteres entra ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale com informações de toda a nossa região. E é isso, o Brasil Urgente Vale é feito ao vivo para você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando aí da sua casa, ficar muito bem informado. E olha, fim de tarde está chegando. Como é que está o clima aí na sua região? Manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 12997635060. A Band também tem imagens ao vivo de toda a região. A Sabrina e o Pedro Mariano estão no comando das imagens e vamos começar então com imagens ao vivo aqui de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba para muitos, cidade mais populosa da região, fim de tarde com clima seco. Imagens ao vivo do Complexo Colina Shopping aqui em São José dos Campos, 22 graus aqui em São José dos Campos. O tempo tá meio estranho, um tempo seco, chega a ficar nublado, mas está calor. A gente está vendo imagens ao vivo que só a Band mostra. Agora ali a gente está vendo a Avenida Cassiano Ricardo, mais à frente você vê ali o Jardim Aquários. Nesse momento, trânsito tranquilo na zona oeste da cidade. É São José dos Campos ao vivo e o Brasil Urgente Vale mostra e roda as imagens da nossa região. Nós temos imagens também de outras câmeras. A gente começou com o Vale do Paraíba, mas tem Litoral Norte também na tela da Band. Você não está vendo nada, porque a gente está com a câmera ao vivo do trecho de Serra em São Sebastião. É a câmera que mostra o canal de São Sebastião. Nesse momento 20 graus e você está vendo que as nuvens estão chegando no trecho de Serra do nosso Litoral Norte, a Serra do Mar. Tempo encoberto por lá. Litoral Norte que teve muita ventania nesse final de semana. Travessia de Balsas chegou a ficar parada por 12 horas entre São Sebastião e Ilhabela, 12 horas intercaladas. Litoral Norte que recebeu muitos turistas nesse fim de semana, um tempo que estava abafado aqui na região, mas lá estava ventando bastante. Já já a gente volta então com outras imagens do nosso Litoral Norte para que você possa ver as belas praias da nossa região. E o Vale da Fé também está ao vivo no Brasil Urgente Vale. Coloca na tela aí, produção, Aparecida, sempre presente aqui no Brasil Urgente Vale, o maior templo mariano do mundo. A gente está com imagens ao vivo do nosso parceiro Portal A12, que está cedendo as imagens da Basílica de Aparecida. Você pode ver que as imagens têm ao vivo, muitas pessoas já caminhando pela principal passarela que dá acesso à Basílica do Santuário Nacional, 26 graus agora em Aparecida. Eu vou te pedir até para a nossa produção tirar o GC para que você possa ver as pessoas passando por ali. Não sai daí que daqui a pouco a gente tem mais informações também do Vale da Fé. Muitos peregrinos já em romaria rumo à Aparecida, né? Daqui a pouco a gente já está a menos de 2 meses do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa região que tem a capital da fé mariana no Brasil, Aparecida, como é conhecida. Então a gente mostra toda essa movimentação para você ficar também atento aqui no Brasil Urgente Vale. É isso, minha gente. Giro de reportagem, giro de câmeras. A gente está só começando a semana. Não sai daí que você fica comigo até as 10:07 da noite hoje aqui no Brasil Urgente Vale. Lembrando, participa comigo, interage. Nosso WhatsApp é o 12997635060. Nossa produção está separando as primeiras mensagens do dia. Bom, a gente começa o Brasil Urgente Vale de hoje com um caso que chama atenção lá no Litoral Norte, um crime cruel cometido em plena luz do dia. Um homem de 38 anos foi morto a tiros na região da praia de Itamambuca. O crime foi todo registrado por câmeras de monitoramento. O repórter Matheus Agostinho está de volta porque ele está acompanhando a investigação desse caso, está ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. No seu destaque ele já falou que a gente tem imagens exclusivas, importantes, que falam desse assassinato, né, Matheus? Então, novamente para você, boa tarde. Conta para quem está assistindo o Brasil Urgente Vale o que foi esse caso que chocou Ubatuba nesse final de semana. Boa tarde, os detalhes na tela com Matheus Agostinho. Oi, Douglas, boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Um homem de 38 anos foi morto a tiros na tarde de ontem, domingo, na região da praia Itamambuca, ali em Ubatuba, aqui no litoral norte. Segundo as informações, a vítima foi identificada como Marlon Claro dos Santos. Ele trabalhava como fiscal de praia ali na praia Itamambuca. Este crime, como eu disse, então, foi flagrado por câmeras de segurança. A equipe do jornalismo da Band Vale teve acesso exclusivo a essas câmeras e os vídeos mostram o momento
em que o criminoso chega na portaria deste condomínio localizado ali na praia por volta das 5h45 da tarde. Nas imagens a gente consegue ver também que a vítima estava conversando com outra pessoa momentos antes deste crime. O Marlon estava em uma moto quando o atirador chegou. Ele estava saindo do trabalho, ele desceu da moto quando foi atingido pelos disparos. Inclusive ele tentou fugir após os disparos, mas ele não conseguiu e foi atingido por outros 7 disparos realizados contra ele na região do tórax, abdômen, perna e também na região do braço. Esse atirador ele fugiu depois dos disparos e não foi mais encontrado e a polícia segue buscando por ele. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para atender a ocorrência junto com as equipes da Polícia Militar para realizar todo este apoio ali na ocorrência, mas constatou o óbito de Marlon ali mesmo no local por conta desses 7 disparos fatais, Douglas. A vítima ele era contratado pela Sociedade Amigos de Itamambuca, que é uma associação criada entre os moradores para garantir a preservação ambiental ali da praia de Itamambuca, que é super conhecida pelos moradores e também pelos turistas que vão até o município. Então eles têm essa associação e Marlon trabalhava para essa associação que inclusive emitiu uma nota de pesar a respeito da morte dessa vítima, falando que neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade e sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho. Este caso, Douglas, foi registrado como homicídio pela Polícia Civil de Ubatuba, segue em investigação. A polícia vai utilizar essas imagens de câmera de segurança que flagraram todo este crime para tentar identificar este suspeito e depois localizá-lo para realizar a prisão, para que ele possa responder realmente por este caso que chamou a atenção dos moradores aqui do Litoral Norte. A polícia então segue investigando este homicídio e a gente vai acompanhar o trabalho investigativo da Polícia Civil e qualquer novidade a gente volta aqui para deixar a população informada. Douglas, é com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Matheus. Você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale. Qualquer novidade aí da delegacia de Caraguatatuba, onde você está, ou também com os agentes de investigação da Polícia Civil lá de Ubatuba, você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale para voltar com mais informações ao vivo. Vou pedir para a Sabrina colocar as imagens desse crime cruel, um assassinato bárbaro, como o Matheus falou, 7 tiros a queima-roupa. A gente vê nas imagens de câmera de monitoramento que foram obtidas aqui pelo grupo Bandivale, que a gente vê que esse indivíduo se aproxima por volta das 5h15, 5h14 da tarde de ontem. A gente tem ali o fiscal de praia, que é um profissional contratado exatamente para fazer aquela segurança na portaria de acesso a esses condomínios que a gente tem no nosso litoral norte. Daí você já vê o pessoal correndo, assustado com os tiros, esse comércio que fica próximo ali à região de Ubatuba. E olha só o criminoso, cruel. Ele descarrega a arma nesse fiscal de praia, como é o nome desse profissional, né, o Marlon, como o Matheus trouxe aqui na reportagem. Infelizmente, esse crime ainda não foi solucionado pela Polícia Civil, mas eu creio que é uma questão de tempo. A gente ainda não sabe se tem uma outra questão relacionada a esse crime, mas latrocínio não foi. Roubo seguido de morte, você pode ver nas imagens que o bandido não levou nada da vítima. Seria então um acerto de contas? Ou um crime passional, como é conhecido, o crime motivado por forte emoção? Seria uma vingança? Esse caso ainda está no processo inicial da sua investigação. A Polícia Civil, o Instituto de Criminalística, esteve ontem no local do crime, coletou aí as cápsulas dessa arma que foi utilizada nesse assassinato, que seria um revólver calibre 38. E olha só a crueldade do criminoso. Descarregou o revólver na vítima, que já estava caída no chão. Então é uma execução que agora está sendo investigada pela Polícia Civil lá da cidade de Ubatuba. A gente tem informações que a Polícia Civil está empenhada para resolver esse crime, que poderia ter uma questão passional, ou seja, uma questão emocional, poderia ser uma vingança esse assassinato. A gente vai seguir acompanhando. Para a família desse fiscal de praia, a gente deseja nossas condolências, né? Uma pessoa que perde a vida e, graças a Deus, não tinha ninguém por perto. A gente está vendo nessas imagens que o pessoal lá daquele comércio sai correndo, mas, gente, era 5 da tarde de um domingo na praia de Itamambuca. Uma praia, uma das mais visadas pelo turismo da nossa região, muitos turistas nesse fim de semana no nosso litoral norte, e sorte que não tinha ninguém passando por ali no momento do assassinato, porque o crime poderia ser muito pior, a gente poderia ter vítimas que não tinham nada a ver com esse caso, né? E a gente pode perceber nas imagens que esse suspeito que cometeu o assassinato estava aí meio descaracterizado, com roupa, cobrindo a cara.
Isso dificulta, é claro, o trabalho de investigação da Polícia Civil, porque ele estava com um tipo de máscara ali, né? Um pano na cabeça, com uma roupa preta. Um crime que tem sinais aí de ser um crime contratado, né? A gente está vendo nas imagens aí o pessoal até tentando acudir essa vítima desse assassinato. Infelizmente ele acabou vindo a óbito. Mas agora é um caso que a Polícia Civil está trabalhando e está trabalhando sério e pesado na investigação desse assassinato, porque não pode um criminoso achar que ele vai chegar às 5 horas da tarde de um domingo, luz do dia, descarregar o revólver em outra pessoa e vai ficar impune, ileso, vai sair sem nenhum problema. Uma questão aí para a Polícia Civil e para a Polícia Militar do nosso litoral norte encontrar o encalço desse criminoso, e a gente vai seguir acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, infelizmente a gente falou de um assassinato no começo do jornal, agora a gente vai falar de uma outra morte. Infelizmente um romeiro morreu nesse fim de semana durante uma peregrinação rumo a Aparecida. A gente estava vendo mais cedo no começo do jornal imagens ao vivo de Aparecida que mostram que a Basílica já está mais movimentada. A gente tem cerca de um mês e meio do dia 12 de outubro. Esse romeiro infelizmente foi atropelado por uma moto no trecho da Via Dutra em Pindamonhangaba. O repórter Lucas Rodrigues está com as informações desse caso e volta ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Lucas, conta pra gente como é que esse caso aconteceu. A gente teve um romeiro sendo atropelado, ele foi atropelado por qual tipo de veículo? Como é que esse caso foi registrado na polícia? As informações com você para quem está assistindo o Brasil Urgente Vale. Lucas Rodrigues. Tudo bem, Douglas? Boa tarde para você novamente, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. Mais um acidente com vítima fatal, infelizmente, então, registrado aqui na região do Vale do Paraíba. Como você falou, a gente está há pouco mais de um mês do dia da padroeira, do dia 12 de outubro, e a movimentação de romeiros pela rodovia Presidente Dutra já começa a crescer, né, Douglas? Tanto no sentido de São Paulo, caminhando no sentido contrário, rumo à Basílica de Aparecida, bem como no sentido Rio de Janeiro também. A gente que anda pelas ruas, pelas rodovias do Vale do Paraíba todos os dias, já nota esse aumento na presença de romeiros, de grupos de peregrinação indo rumo ao Santuário Nacional, prestar aí a sua devoção, a sua fé à Nossa Senhora. E nesse final de semana, infelizmente, um romeiro, um peregrino de 59 anos, acabou sendo vítima desse acidente, viu, Douglas? De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele estava trafegando pela rodovia Presidente Dutra, indo rumo ao Santuário Nacional, quando foi atropelado por uma motocicleta, Douglas. As causas, ou melhor, as circunstâncias em que esse atropelamento aconteceu estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas o que se sabe é que ele foi atropelado e teve vários ferimentos pelo corpo, Douglas. Ele estava a pé pela Dutra, essa moto acabou atropelando, ele teve vários ferimentos, chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Taubaté, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu lá mesmo no Hospital Regional, Douglas. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté como morte acidental, mas como eu falei, a Polícia Civil está investigando as circunstâncias em que esse atropelamento aconteceu, até porque a gente sabe que não é ainda a melhor forma dos romeiros trafegarem pela rodovia Presidente Dutra, mas muitos utilizam a faixa do acostamento, então ainda não se sabe se esse motociclista perdeu o controle, acabou invadindo o acostamento e atropelou esse romeiro de 59 anos, ou se o romeiro ali, por algum descuido, acabou entrando ali na faixa de rolamento e acabou sendo atropelado. Tudo isso está sendo apurado pela Polícia Civil para se chegar até uma conclusão sobre esse acidente, esse crime. Mas infelizmente, Douglas, como a gente comentou, pouco mais de um mês aí para o início da festa da padroeira, da novena e da festa da padroeira lá no Santuário Nacional, e a gente já tem aí uma morte de peregrino, uma morte de romeiro registrada aqui na nossa região. Vale o alerta para os motoristas, né, Douglas? Tanto que seguem no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro, manter bastante atenção a quem está ali no acostamento, manter uma distância do acostamento também, parar somente em caso
realmente de emergência, porque muitos romeiros, muitos grupos de romaria já estão utilizando essas faixas para se dirigir até o santuário. E para os romeiros, aquelas dicas básicas, né, Douglas? Manter sempre a utilização de roupas claras, se possível usar aquelas fitas refletoras coladas nas roupas para mostrar uma sinalização, sinalizar que eles estão trafegando pela rodovia e sempre evitar também trafegar à noite pela rodovia Presidente Dutra, tudo isso como forma de segurança. E claro, se for possível, utilizar também aquelas rotas alternativas, né? A gente tem a Rota da Luz, tem o Caminho da Fé também, que corta por dentro das cidades da nossa região. Muitos grupos de romeiros utilizam essas rotas para se dirigir até o Santuário de Aparecida, então fica como dica, como estratégia também um pouco mais segura para esses grupos de romeiros. A gente sabe que muitos vão utilizar a rodovia Presidente Dutra, então procurar sempre andar no contrafluxo e utilizar essas dicas de segurança que a gente citou agora e que vamos começar a falar com mais frequência a partir desses próximos dias até o dia 12 de outubro também, né, Douglas? Mas infelizmente, mais uma morte no trânsito da nossa região e dessa vez envolvendo aí um peregrino que seguia rumo à Aparecida, Douglas. Infelizmente, tivemos mais essa note, como o Lucas destacou. O Lucas também trouxe aqui na sua reportagem dicas valiosas de segurança para você que vai fazer romaria aí com destino à Aparecida. Como ele disse, no final de semana a Dutra já estava um pouco mais movimentada com os romeiros. Obrigado, Lucas Rodrigues, pelas informações e, infelizmente, não para por aí, né? Outro caso triste na última sexta-feira. Uma criança de apenas 7 anos morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Teotônio Vilela, trecho conhecido como Fundo do Vale, aqui em São José dos Campos. Segundo testemunhas, a criança atravessou a via para buscar uma bola que teria caído no trecho da avenida. Mais informações com o repórter Leandro Sampaio. Na última sexta-feira, no final da tarde, uma criança de apenas 7 anos de idade foi atropelada aqui nas proximidades da Prefeitura de São José dos Campos, no fundo do vale. Esta criança estava brincando com outros coleguinhas jogando bola. E quando esta bola então veio em direção à via e a criança foi buscar este brinquedo e infelizmente foi atropelada por um carro. Conduzido por um homem de 42 anos de idade que parou para socorrer a criança. Ele prestou todo o atendimento para a vítima no local, acionou o SAMU, a unidade de resgate chegou até o local. A criança foi reanimada, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi levado para a delegacia, prestou depoimento, o condutor deste veículo prestou depoimento na Polícia Civil, passou aí por exames e foi liberado pela polícia. Ele prestou todo atendimento para a família também desta criança e agora o caso segue sendo investigado ainda pela Polícia Civil, aguardando aí os resultados da perícia. Esta via de 80 km por hora é uma das principais vias que cortam a cidade de São José dos Campos e por aqui existem muitas casas que estão bem às margens da via, inclusive unidade escolar, casas, prédios, então requer aí uma atenção redobrada das famílias, principalmente nos fins de semana, quando os carros acabam utilizando essa via aqui numa velocidade maior. 80 km por hora e muitas crianças brincando por aqui. A gente fala sempre aqui no Brasil Urgente Vale sobre os dados do Infociga. Inclusive, a semana passada, a gente falou sobre os números, a redução que teve de mortes no trânsito aqui da nossa cidade. Mas começamos esta semana com 3 casos, ao menos, de mortes no trânsito em nossa região. A gente segue acompanhando também este acidente. A gente vai trazer aqui para os nossos telespectadores o desdobramento e os resultados dos exames. Leandro Sampaio, de São José dos Campos, para o Brasil Urgente Vale. Infelizmente, notícias que acabam se tornando recorrentes aqui no Brasil Urgente Vale, notícia de vítimas fatais no trânsito. Infelizmente, nesses 2 casos, tanto da romaria na Via Dutra, quanto dessa criança que estava jogando bola aqui no Anel Viário, em São José dos Campos, são notícias que a gente ilustra como o elo mais frágil do trânsito. O que significa isso? O elo mais frágil são pessoas que, em casos de acidente, têm um dano à saúde muito maior. Então, a gente está falando de pedestres, ciclistas e também de motociclistas, que acabam sendo, na nossa região, as pessoas que acabam tendo um número maior de vítimas nesse quesito. Pessoas que mais sofrem acidentes, pessoas que mais se machucam
e pessoas que infelizmente acabam perdendo a vida. Duas tragédias a gente tem nesse caso aí da Avenida Senador Teotônio Vilela, fundo do Vale em São José dos Campos. O motorista, ao que tudo informa o relato da Polícia Civil, não teve culpa nenhuma, né? Uma criança de 7 anos que acabou atravessando a via correndo para buscar uma bola, minha gente. Que tragédia, né? A gente se coloca agora no local do motorista que acabou atropelando a criança e também da família, né? Que falar para essa família que perdeu um filho de apenas 7 anos, tinha a vida inteira pela frente e estava no momento de lazer. Daí é muito fácil falar que foi descuido da família, mas e onde que essa criança teria para brincar ali naquela região? Enfim, eu quero a sua opinião. 997635060, a sua opinião é válida aqui no Brasil Urgente Vale. O caso foi registrado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. O motorista fez ali o teste do bafômetro, deu tudo certo. Ele estava em estado de choque, alegou aos policiais que quando viu a criança não conseguiu parar, mas realmente a palavra correta para esse caso é tragédia. Uma tragédia quando a gente tem uma criança de 7 anos sendo atropelada e morrendo. Nossos pêsames aos familiares dessa criança, ao motorista também. E a gente vai seguir acompanhando esse caso e outros casos de atropelamento. A gente estava falando do Lucas Rodrigues com informações da Via Dutra. Minha gente, muito cuidado na Via Dutra. A gente está com a rodovia em um trecho grande de obras aqui na nossa região. São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, muitas obras de duplicação. Infelizmente, essas obras vão ocorrer durante o período de romaria. Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, daqui a pouco está chegando. O número de romeiros tende a crescer e o número de romeiros na Via Dutra vai crescer. Então, muitos trechos estão com acostamento interditado. Então, informação valiosa. Primeiro, para quem está planejando a romaria, existem os pontos de apoio, mas as paróquias da nossa região e também de fora têm que se atentar que muitos trechos vão estar interditados. Notícia que a gente vai trazer em outros dias aqui no Brasil Urgente Vale. A Polícia Rodoviária Federal já está montando uma operação de orientação a essas romarias, porque muitos trechos vão estar com acostamento fechado e aí os romeiros vão ter que mudar um pouco a rota pela rodovia. E para o motorista, viu que o romeiro está passando por ali, não passa perto, não passa com o carro em cima da faixa. Se o romeiro, se acontece alguma coisa com ela, um descuido, ou aí até um mal súbito, ele vai um pouco para a rodovia, é outra tragédia que acontece. Não tem necessidade de andar colado na faixa de acostamento e muito menos cortar pelo acostamento. Infração gravíssima que muitas vezes é registrada na Via Dutra aqui da nossa região. A Polícia Rodoviária Federal, nos próximos dias, vai lançar a Operação Romeiro com reforço no efetivo de toda a região e a gente vai mostrar, é claro, aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, em Lorena, a Polícia Militar prendeu 2 homens por tráfico de drogas lá nos bairros Vila Passos e Vila Geni. São casos separados. Nesse primeiro caso, a corporação informou que esse caso aconteceu na manhã do último sábado, quando uma equipe abordou um dos suspeitos na Vila Passos. Com ele foram apreendidas cerca de 200 pedras de crack, 150 porções de maconha e 100 pinos de K2, além de R$600 em dinheiro e celulares. O homem foi preso e segue à disposição da Justiça. Nesse segundo caso, aconteceu na noite do mesmo dia, sabadão, fim de semana, foi lá na Vila Geni. Essa foi a foto do primeiro caso. Vamos falar agora do segundo caso, que é esse aí da Vila Geni, onde, de acordo com a Polícia Militar, esse indivíduo foi apreendido aí com pinos de cocaína, 100 pinos vazios também, cocaína embalada a vácuo, melhor dizendo, né? Ele foi encaminhado para a delegacia e segue preso à disposição da Justiça. Parabéns à Polícia Militar, pessoal lá do 23º Batalhão, que é responsável pelo patrulhamento dessa área de Lorena e também no Vale Histórico, Vale da Fé. Parabéns a essa prisão. E olha, vamos mudar um pouco de assunto, porque aqui em São José dos Campos, um incêndio em uma casa no bairro Campos de São José mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem, na zona leste da cidade. Segundo a corporação, o local que estava em chamas era uma edícula de cerca de 8 metros quadrados no fundo da residência. A equipe precisou de aproximadamente 2.000 litros de água para apagar totalmente o fogo. Ninguém se feriu e o local foi deixado em segurança. 2.000 litros de água é água pra caramba. Quando a gente fala de um incêndio de pequenas proporções, muitas vezes as pessoas acham que é fácil. O bombeiro vai lá, pega um extintor de incêndio e apaga. Não! O tempo seco está complicando bastante essa situação e nesse caso da edícula, dessa casa aqui em São José dos Campos, o material que está em combustão faz muita diferença.
a gente tem um incêndio em madeiras que é muito mais difícil de se controlar do que um incêndio em outro tipo de material. Tá de parabéns aí o Corpo de Bombeiros. E olha, não para por aí. Em Ubatuba, um incêndio em vegetação lá no Morro do Areal mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. Além disso, a Defesa Civil Estadual também alertou sobre esse período de estiagem e deu orientações para a população. Todos os detalhes que você acompanha agora na tela do Brasil Urgente Vale. O Corpo de Bombeiros de Ubatuba combateu um incêndio que consumiu aproximadamente 15 mil metros quadrados de área de mata no Morro do Areal, próximo à rodovia Rio Santos. Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 3 horas da tarde do último domingo. Foram usados abafadores e cerca de 15 mil litros de água para apagar totalmente as chamas. O local foi deixado em segurança e ninguém se feriu. A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta sobre essa época do ano mais crítica, devido ao tempo seco, alta temperatura e baixa umidade do ar. Os meses de agosto, setembro, que é bem esse período que a gente está, são meses críticos em que nós temos o maior risco de incêndios por conta das altas temperaturas e da baixa umidade do ar. Esse alerta ele é válido para todo o estado e a gente destaca aí na região do Vale algumas ocorrências. Tivemos no final de semana um incêndio grande em Cunha que teve a necessidade do apoio de aeronave do Águia. Hoje, na segunda-feira, são 7 ocorrências que estão sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, aí nos municípios da região, como São José dos Campos, Taubaté, São Luís do Paraitinga, Bananal, Silveiras e São José do Barreiro. Então, por isso que a gente pede à população atenção, principalmente até o final de setembro, que é essa época mais crítica para a estiagem. O tenente dá algumas orientações sobre cuidados que devemos ter para evitar incêndios e dicas para a saúde da população no tempo seco. Não jogar a bituca de cigarro às margens de rodovia. Muitos incêndios, grandes incêndios, iniciam dessa forma. Não fazer a limpeza de terreno com fogo, queimar lixo. De forma alguma, soltar balão, que é uma prática que, além de colocar em risco aí a vegetação para incêndios, é crime também. Então, todas essas condutas, essas ações podem iniciar incêndios de grandes proporções. E aí, as principais orientações relacionadas à saúde, nesse tempo seco, principalmente manter a hidratação constante nesse período agora de estiagem e evitar a prática de atividade física ao ar livre naqueles períodos mais quentes do dia, principalmente pessoas vulneráveis, que às vezes já tem algum problema respiratório, aí isso dificulta bastante aí nesse período de estiagem também. Dicas valiosas e importantes da Defesa Civil. A gente está passando por um período de estiagem que é comum no inverno. O que não é comum é esse calorão que estava nesse final de semana. A gente está vendo imagens desse incêndio que aconteceu aí em Ubatuba, dando trabalho para o Corpo de Bombeiros, para o pessoal da Defesa Civil. E vamos fazer a minha parte, minha gente? A gente recebeu algumas imagens mais cedo aqui no Jornalismo da Band que mostram que esse incêndio no Areal começou com uma pequena chama. Então alguma pessoa pode ter jogado uma bituca de cigarro ali às margens da rodovia, ou pode ter sido uma combustão espontânea, desse caso a gente não tem a informação precisa, mas queimou o morro inteiro e daí o Corpo de Bombeiros teve que entrar em ação, teve que chamar um caminhão-pipa para ajudar com a água fornecida no combate às chamas, porque é uma zona de mata ao lado da rodovia Rio Santos, não tem hidrante por ali. Então a gente vai seguir acompanhando e as dicas importantes, porque em casos de queimadas, a gente tem um prejuízo muito grande à saúde da população, principalmente quem tem problema respiratório, fica aquele tempo seco, com fumaça o dia inteiro no nariz, acaba gerando vários problemas, principalmente para os mais idosos. Então vamos se conscientizar. Não jogar bituca de cigarro às margens da rodovia, não colocar fogo em mato, pelo amor de Deus, é crime ambiental. E se vê o incêndio começando, imediatamente acionar ou o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. E olha, falei mais cedo no começo do programa de hoje que a gente ia ter notícia exclusiva aqui do Brasil Urgente Vale. A Polícia Civil confirmou agora há pouco, na tarde de hoje, uma informação exclusiva. Um dos suspeitos do assalto a um motociclista e a filha dele aqui em São José dos Campos, nós mostramos esse caso aqui no Brasil Urgente Vale, esse caso que aconteceu lá no Jardim Petrópolis, ele foi detido. O caso foi na semana passada e as informações novamente ao vivo com o repórter Lucas Rodrigues, que está sempre nas ruas da nossa região, em contato com os policiais, apurando as informações. Então a gente já tem uma pessoa detida nesse caso, Lucas? As informações ao vivo.
É isso mesmo, Douglas. Informação que foi confirmada agora, no finalzinho da tarde, pelo delegado do 3º Distrito Policial aqui de São José dos Campos, a sempre competente produção aqui do Brasil Urgente Vale. Um suspeito, então, foi detido, suspeito de envolvimento aí nesse assalto que aconteceu no último dia 20, aqui na região sul de São José dos Campos, no bairro Jardim Petrópolis, Douglas. O delegado confirmou, o delegado responsável pelo caso, confirmou para a gente que um dos assaltantes, foi detido, né? Ele deve ser ouvido ainda hoje pelas equipes da polícia. Não há informações ainda se ele permanecerá preso ou se será solto, Douglas. Há ainda um segundo envolvido, segundo a Polícia Civil, que segue sendo procurado, né? Ele está foragido, segue sendo procurado pela Polícia Civil. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 20, no bairro Jardim Petrópolis, região sul aqui de São José dos Campos. Nas imagens de câmeras de monitoramento que nós tivemos acesso, inclusive, é possível ver um motociclista e a filha dele sendo rendidos por outros 2 indivíduos armados. Eles aguardavam no semáforo ali da via. O homem retira a filha dele da moto enquanto os assaltantes levam a motocicleta. As imagens foram registradas, né, por um outro veículo que estava próximo ali naquela região, estava próximo das vítimas. Nós tivemos acesso aí a essas imagens e hoje, agora no final da tarde, a confirmação de que um dos suspeitos desse envolvimento foi preso, vai prestar depoimento, o outro segue foragido, mas graças ao excelente trabalho, né, Douglas, que é realizado pela Polícia Civil aqui na nossa região, bem como pela Polícia Militar também, logo menos os agentes devem chegar aí a esse segundo criminoso também. Agora o que a gente aguarda é que a justiça seja feita e mantenha ambos os indivíduos atrás das grades. Como eu comentei, esse que já foi detido será ouvido, ainda não se sabe se ele será solto ou liberado, mas claro, a gente segue acompanhando esse assunto e qualquer novidade, qualquer nova atualização, a gente volta a trazer ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Douglas. Obrigado pelas informações, sempre competente repórter Lucas Rodrigues, que está aqui sempre em contato com os agentes policiais. Qualquer novidade, só chamar, Lucas. A gente coloca você no ar, ainda mais com informações exclusivas. Lucas Rodrigues, sempre muito competente, conversando com as equipes policiais aqui da nossa região. Coloca as imagens aí novamente na tela, Sabrina. A gente falou desse caso aqui na quinta-feira, caso que aconteceu na quarta-feira à noite, a gente deu aqui no Brasil Urgente Vale na quinta-feira. E a gente falou na época, né, na semana passada, que era questão de tempo. Era questão de tempo até a Polícia Civil chegar até esses indivíduos. Imagens que a gente agradece foram cedidas pelos nossos parceiros aqui da Pelo Bem de São José, né? Então tá de parabéns a Polícia Civil através dos agentes do 3º DP de São José dos Campos. Esse indivíduo, pelo que o Lucas trouxe, está prestando depoimento lá no 3º DP. Então a gente ainda não tem a informação de como ele será qualificado, provavelmente um 157, né, que é um roubo à mão armada. E a gente falou na semana passada do desespero, imagina o desespero desse pai, estava com a filha na moto e chega uma galera para tentar roubar a motocicleta, né, que é utilizada para trabalho, a gente já tem essa informação, um bem que ele lutou tanto para comprar e tem que passar o bem assim de mão beijada porque ele está temendo pela vida da filha, né? Então tá de parabéns, informação exclusiva que você acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Polícia Civil já prendeu um. Tenho certeza que depois de depoimento vai chegar até o segundo indivíduo. Isso pros dois. É questão de tempo. Isso é questão de tempo para os dois já estarem atrás das grades. Eu quero a sua opinião. O WhatsApp é o 12997635060. Comenta os assuntos do dia. Manda mensagem aqui para o Brasil Urgente Vale, porque a gente coloca na tela mensagens como essa. O Eduardo está aqui em São José. Boa tarde, Douglas, e a todos do Brasil Urgente Vale. Estou ligado em vocês. Valeu, Edu, continua na audiência aqui conosco. O Domingos está lá em Jacareí. Boa tarde, amigo Douglas, tomando café da tarde e te assistindo. Ótimo programa. Quando vamos parar com tanta tragédia? Não sei. Realmente, assassinatos, notícias de atropelamento. A gente cobra das forças de segurança, mas também acaba sendo um problema social, né? A polícia não consegue estar em todo lugar. E daí está aqui o papel da imprensa para cobrar uma resolução para esses casos e também alertar a população. Obrigado pela sua participação, Domingos. A Simone está em Jacareí, boa tarde. O tempo já está mudando de novo, com frio, mas estou aqui assistindo o Brasil Urgente Vale, programa que eu gosto, super show de bola. Abraços, Douglas e Nicolini.
Cláudio Nicolini ainda tem mais essa semaninha de férias, né? Tá aproveitando o descanso. Está rodando lâmpada. Segundo a produção, ele tá rodando lâmpada, mas na semana que vem ele já tá aqui. O Carlos também está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Parabéns para o timaço do Brasil Urgente Vale. Nicolini de férias e a qualidade do programa continua sempre altíssima. Obrigado, meu irmão, e abraços para todo também a galera lá da Vila Garcia, em Jacareí, da onde o Carlos está falando conosco. Ferreira está em Taubaté. Conforme apresentado na reportagem sobre a morte da criança, o parquinho fica ao lado da rodovia. O que falta é a tela de proteção para a bola não ir para a rodovia. Tá aí o Ferreira de Taubaté muito atento, realmente tinha um parquinho ali na região ali do Monte Castelo, né, como a gente estava falando, zona central, próxima à Prefeitura de São José dos Campos. A criançada estava lá brincando, a bola caiu na rodovia. É uma rodovia de velocidade rápida, uma via expressa, é o anel viário aqui da cidade, 80 km por hora. Infelizmente, uma tragédia na cidade. A Geni está aqui em São José. Boa tarde, tudo bem com você? Estou aqui ligadinha assistindo o seu programa. Você é show, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Geni, pelas palavras, mas principalmente também pela audiência. Geni, que está sempre aqui com o pessoal assistindo. Exatamente. O Brasil, gente, vale. O pessoal hoje está afiado, hein? E olha, você que está assistindo, muita atenção. A gente daqui a pouco volta com mais imagens ao vivo de Taubaté e também com uma reportagem que mostra o projeto Sentinela. Câmeras de monitoramento particulares integradas com o CGI da cidade. Coloca na tela imagens ao vivo de Taubaté. A gente está vendo já noite chegando na região de Taubaté, 22 graus agora na cidade, temperatura já caindo. A gente deve ter nos próximos dias uma mudança do clima na região de Taubaté. Não sai daí, que daqui a pouco o Brasil Urgente Vale volta com esse balanço do projeto Sentinela em Taubaté. Meu nome é Tânia, eu sou de Ilhabela e eu já ganhei. Eu sou Eric, sou de Taubaté e eu já ganhei. Meu nome é Olivel, eu sou de Jacaraí e já ganhei. Só ganhadores da nossa região. Compre já o seu. No Supergiro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um Mob, mais um Fastback, mais R$ 70 mil. Vale Cap é regional, hein? Agosto é o mês do papai e na Farmaconde você tem o presente ideal com descontos especiais. Creme de barbear Le Blue de 7,84 por apenas R$ 4,79. Loção pós-barba Le Blue Men de 14,40 por R$ 8,90. Espuma de barbear Le Blue Men 17,15 por apenas R$ 15,49. Shampoo 2 em 1 anti-caspa Le Blue Men de R$ 24,00 por R$ 11,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa não sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Está circulando nas redes sociais que comer fruta de estômago vazio cura o câncer. É claro que a notícia é falsa, gente. Não dá para compartilhar esse tipo de informação. Já pensou se alguém para um tratamento sério contra o câncer por causa disso? Não tem nada de inocente. Por isso que é importante checar a informação em fontes profissionais. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Lembre-se, há 86 anos fazendo jornalismo sério, então confira se algum veículo do grupo deu a informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Há 86 anos. Agora 6 horas e 12 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta contando com a sua participação e opinião, principalmente você, meu amigo, minha amiga, que mora em Taubaté. Como é que tá o centro da cidade? Não sei. Você tá achando seguro? Tá vendo muito morador em situação de rua? O que você acha do centro de Taubaté? Manda mensagem no nosso WhatsApp que já está liberado e agora a gente vai falar de um projeto muito bacana. Taubaté, o Poder Público aposta em um projeto de integração entre os moradores, comerciantes e também as forças de segurança para reduzir os crimes. É o projeto Sentinela.
e integra as câmeras de monitoramento particulares ao CGI, que é o Centro de Gestão Integrada da Prefeitura. E a expectativa, é claro, da Prefeitura é ter o reforço de até 100 câmeras nesse formato e principalmente o aumento da questão aí da sensação de segurança na região central da cidade e também em outras regiões do município. Veja na reportagem completa de Lucas Rodrigues e Eduardo Fernandes. 2 novas câmeras foram instaladas nesta imobiliária. O objetivo é aumentar a segurança no local, mas também integrar os equipamentos ao projeto Sentinela. O nosso centro da cidade ele está tomado aqui, por, infelizmente, alguns meliantes, algumas pessoas que não têm um comprometimento com o dia a dia da cidade, Então, esse projeto ele foi muito interessante. Todos os comerciantes, por muito tempo, pediram mais segurança, pediram mais policiamento. E uma forma mais em conta da gente conseguir isso, realmente é colocando essas câmeras. Por quê? Porque essas câmeras elas nos trazem, ela aumenta o braço da prefeitura através do COI, para elas poderem estar olhando todas as ruas, buscando aí aquelas pessoas que cometeram pequenos furtos, aquelas pessoas que estão em atitude suspeita na cidade. Eles vão através dessas imagens divididas aí, que nós temos, que vários comércios no centro têm, eles, com essas imagens divididas, eles conseguem ampliar o braço dele e dar uma segurança maior a cada um dos comerciantes. A imobiliária foi a primeira a aderir ao projeto. O Felipe afirma que a tecnologia já tem feito diferença no dia a dia. A sensação de segurança aqui ficou muito melhor, Em visita ao COI nós pudemos ver o trabalho que eles fazem lá, a forma que eles utilizam essas imagens. É uma forma extremamente profissional, uma forma extremamente cuidadosa com as imagens, Então, assim, eu tenho preocupação do meu cliente, de saber quem é meu cliente. Eles tratam de forma muito profissional tudo isso. E nesses pouco mais de 3 meses aí, a sensação nossa e até dos colaboradores da empresa ficou muito melhor. O projeto Sentinela conecta câmeras de comércios, residências e empresas ao sistema de monitoramento da prefeitura, ampliando o alcance das forças de segurança. A ideia é mapear os pontos cegos da cidade para diminuir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança. O projeto Sentinela nada mais é do que a integração de câmeras particulares com o nosso sistema da prefeitura, dando aí uma amplificação no sistema de monitoramento da cidade. E com isso, obviamente, aumenta a questão da prevenção e a resposta policial com maior velocidade e maior eficiência. Hoje, Taubaté tem 2.700 câmeras de monitoramento espalhadas em diferentes pontos da cidade. 24 delas já fazem parte do projeto Sentinela. São câmeras particulares integradas a esse sistema. A expectativa do poder público é, até o final deste ano, conseguir a adesão total de 100 câmeras particulares para o programa. Essas câmeras de residências, de comércios, isso vem agregar e muito. Nós tivemos recentemente uma ocorrência no Quiririm, onde nós logramos êxito em prender 2 bandidos que fizeram roubo e, graças a imagens do particular, fez com que a gente efetivasse a prisão desses marginais. Então, daí a importância de quanto mais câmeras integrarem com o nosso sistema, isso ganha a cidade, ganha a prefeitura, enfim. A Associação Comercial de Taubaté avalia como positiva a proposta e incentiva que comerciantes façam adesão ao programa. Eu acho que é uma oportunidade de todos contribuírem para que a cidade seja mais segura. É um projeto que vai unir tanto os comerciantes como pessoas físicas, que possam interligar suas câmeras junto à força policial. Com a melhoria da sensação de segurança, principalmente na região central, a ideia é que o movimento nas lojas retorne. Porém, de acordo com a diretora da ACIT, é preciso outros projetos, além da segurança, para revitalizar a região. A segurança é importante, aliás, muito importante, mas são necessárias outras ações também. Porque a gente vê que precisaria de uma revitalização no centro, feiras que possam incentivar mais os comerciantes, os pequenos comerciantes. Então, isso tudo seria um incentivo que também ajudaria. A segurança é primordial, mas se a gente for ver, só a segurança não traz o cliente de volta para o centro. Aí a diretora administrativa da ACIT também passando a situação dos comerciantes que estão ali na região central da cidade. Para quem anda no centro de Taubaté, já existe visualmente um esvaziamento do centro, Alguns comerciantes já estão se queixando
Obviamente que ainda não tem um dado concreto sobre isso, mas nós estamos diariamente conversando com os comerciantes, tanto na Rádio Band Vale quanto aqui também no jornalismo da TV Band Vale, e eles relatam principalmente essa insegurança, tanto de quem tem comércio na região central da cidade, quanto com quem vai lá fazer compra, andar, bater perna ou até ir contratar algum serviço, tem medo de ser assaltado ou algo parecido, temem pela segurança. E daí uma das respostas que a Prefeitura está dando é esse projeto Sentinela. Nós falamos desse projeto com sua implantação quase 3 meses aqui na região. Nós mostramos aqui no Brasil Urgente Vale e agora já um primeiro balanço, cerca de 24 câmeras integradas, né? Nós fomos em uma imobiliária que já está fazendo parte desse novo projeto, ajudando as forças de segurança com a sua câmera privada. E a meta da Prefeitura é até o fim do ano chegar a mais de 100 câmeras integradas no projeto Sentinela. Em Taubaté a gente tem cerca de 2.700 câmeras da Prefeitura em contrato com o CGI. E está aí agora também a Prefeitura com essa ação inédita na integração de câmeras, é o que a gente fala de integração no combate ao crime. A gente espera que essa ação e outras também da Prefeitura acabem surtindo efeito na região central de Taubaté, principalmente, onde muitas pessoas estão se queixando, mas é um projeto pioneiro, um projeto muito bacana que está acontecendo lá em Taubaté. E você acompanha sempre todas essas atualizações e balanço aqui no Brasil Urgente Vale. Mudando de assunto, infelizmente, um homem de 44 anos morreu após se afogar nesse fim de semana lá no litoral norte, caso que ocorreu ontem, domingo, na praia do Sapê. Quem está de volta com mais informações, sempre ao vivo, é ele, o repórter Matheus Agostinho, que está com as informações desse caso. Nesse momento, o Matheus já está na praia, como vocês estavam vendo. No primeiro bloco, ele estava lá da delegacia da Polícia Civil ali de Caraguatatuba, apurando as informações. Agora ele já está se posicionando para falar de mais um caso triste que aconteceu no nosso litoral norte. Boa noite já para você, Matheus Agostinho. Conta as informações para a gente desse turista que morreu aí no litoral norte. A tela é com você. Pois é, Douglas, caso triste aqui no litoral norte. Um homem de 44 anos morreu após um afogamento na praia do Sapê, em Ubatuba. Caso que aconteceu no domingo, no dia de ontem. Segundo as informações do boletim de ocorrência, essa vítima foi identificada como Márcio José Sorroche Pavaneira, morador de Penápolis. Ele estava junto com o filho no momento do afogamento, um filho de 17 anos, adolescente. E esse filho foi socorrido com vida e foi diagnosticado com um quadro de hipotermia. Segundo as informações do GBMAR, que é o Grupamento de Bombeiros Marítimo, este afogamento aconteceu na Ilha do Pontal. A companheira da vítima informou para a Polícia Civil que o pai e o filho estavam curtindo um dia de praia quando eles decidiram ir nadando até a ilha. E foi durante este trajeto que o afogamento aconteceu. Um guarda-vidas que estava no local e bombeiros que foram acionados, eles foram até dentro do mar resgatar essas duas vítimas. O Márcio foi resgatado com parada cardiorrespiratória, foi reanimado ali pelas equipes de resgate e foi encaminhado ao hospital. O filho dele, de 17 anos, também foi encaminhado para o mesmo hospital, onde recebeu os atendimentos médicos por conta deste quadro de hipotermia que eu falei anteriormente. E Márcio, ele acabou falecendo durante o atendimento médico, ele não resistiu ao afogamento e morreu ali recebendo os cuidados médicos no hospital, na UPA do município. Este caso, então, foi registrado como morte suspeita pela Polícia Civil. Agora, a família também segue muito triste. O corpo depois, posteriormente, foi encaminhado ao IML, onde vai passar por exames para saber realmente que horas, mais ou menos, aconteceu este afogamento, saber exatamente a causa da morte deste afogamento. Mas é um caso triste que aconteceu aqui em Ubatuba. Este turista que foi até o município para curtir um pouco este final de semana de veranico aqui no litoral norte. Muita gente veio curtir a praia. Infelizmente, este homem acabou se afogando junto com o filho. Mas fico alerta, Douglas, para os turistas que vêm até o litoral para tomarem todos os cuidados aqui nos mares do litoral, porque mar não é brincadeira, tem que tomar todos os cuidados. E mais, os guarda-vidas estão ali em posição para resgatar todo mundo que se afogar nas praias aqui do litoral, Douglas. A gente vai seguir acompanhando também este caso e todos os outros casos que acontecem aqui no litoral para deixar toda a população informada. É com você novamente. Informações sempre completas com o repórter Matheus Agostinho. Matheus, rapidamente, você inclusive falou que o final de semana foi de veranico no litoral. O tempo mudou completamente. A gente viu no começo do jornal de hoje que a câmera que mostra aí o alto da serra completamente encoberta. Tá garoando por aí? O tempo já virou?
Exatamente, Douglas. Estava garoando antes de eu entrar ao vivo aqui, agora a garoa parou um pouco. Aleluia, né? Que eu tô aqui com equipamento aqui na praia, então tem que tomar esse cuidado. Mas realmente foi um final de semana bem quente aqui no litoral. O pessoal estava curtindo a praia aqui de camisa regata, tinha gente até sem camisa, de bermuda, chinelo, mas agora o tempo virou, estava garoando aqui, como eu disse, agora está com vento bem forte aqui também, eu estou até agasalhado aqui também, porque a temperatura voltou a cair. O pessoal teve um gostinho do verão ali no meio do inverno, mas agora a temperatura voltou a cair e já faz frio de novo aqui no litoral norte. O Douglinhas, é com você no estúdio. Obrigado aí, Matheus, por essa informação. E sai daí, Matheus, vai lá colocar uma capa de chuva, colocar uma blusa, né? Porque, como ele falou, o tempo já virou. Inclusive, a gente tem imagens ao vivo do alto da Serra do Mar, né? Que mostra ali o canal entre São Sebastião e Ilhabela. Agora, as nuvens já deram uma limpada, né? Já deu uma limpada, melhor dizendo. A gente consegue ver o litoral norte, mas como você pode ver, a imagem ainda está parcialmente encoberta. Portanto, você que mora ali em São Sebastião, Caraguatatuba, muita atenção, porque segue esse tempo nublado por lá. Imagens ao vivo que você só confere aqui na Band. Então a gente segue falando aqui no Brasil Urgente Vale e sempre contando com a sua participação. É o 12997635060, da onde veio essa reclamação. O resgate de 2 cachorros lá em Monteiro Lobato gerou repercussão na cidade. Os animais foram encontrados em situação de maus tratos. Uma nova chance, eles lutam pela vida numa clínica veterinária em São José dos Campos. Foi através de uma denúncia anônima que esses 2 cães puderam ser resgatados no bairro Serrinha, em Monteiro Lobato. Rachel, de 8 anos, e Ross, de 5, foram encontrados com vários machucados, até infecções causadas por parasitas. Eles tinham pulga, carrapato e um detalhe muito importante que foi confirmado aqui hoje na clínica. A fêmea, ela tem o dente cerrado. A gente não sabe o motivo, né? A situação dela era bastante preocupante porque ela estava bastante magra, caquética, sabe? E nos deparamos também com um machinho, que a gente acredita ser filho dela. Já esse machinho já estava um pouquinho só abaixo do peso, mas a situação da cachorrinha era bastante preocupante. Eles foram acolhidos nesta clínica veterinária na zona sul de São José dos Campos. Passaram por diversos exames e foram medicados. Mas a luta deles pela vida continua. Serão necessários pelo menos outros 3 meses de tratamento. A recuperação da fêmea vai ser bastante lento, porque o caso dela é o mais grave. Então, vai variar de mais ou menos uns 3 meses para a gente recuperar totalmente o animal. Nas buscas feitas no local indicado pela denúncia, outros animais também foram encontrados. O proprietário do imóvel foi localizado e multado em R$4 mil. E está aos cuidados da Polícia Ambiental, e é onde também foi lavrada as multas, né? As multas de questão de maus trato da cachorrinha, que estava numa situação bem crítica. Para que pega o animal se não vai cuidar, né? A gente viu que são cachorros ali até de raça, judiação, realmente, agora já é caso da Polícia Ambiental, Polícia Civil, já é outra esfera, já é esfera criminal, crime que a gente mostra através da sua denúncia aqui no Brasil Urgente Vale. O nosso WhatsApp está aberto para isso, para você. E olha, falando em WhatsApp, lembrando você que nesta quinta-feira tem o quadro Papo Reto, que recebe o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, para responder diretamente a sua pergunta. Então já manda aqui a sua demanda no nosso WhatsApp, é o 12997635060, com sua pergunta em vídeo, ou em foto, ou até em texto para o prefeito. Ela pode ser feita, como a gente está vendo aí, em vídeos, mas sempre com o celular deitado e sobre qualquer tema como andamento de obras, projetos para o seu bairro ou até algum problema específico. Manda no zap aqui do Brasil Urgente Vale que na quinta-feira o prefeito vai responder ao vivo para você. É o quadro Papo Reto que você só confere aqui no Brasil Urgente Vale. E falando de mensagem, coloca a mensagem do povo aí, Sabrina. O Júlio está em Taubaté. Douglas, a cidade de Ubatuba está ficando muito violenta, parecendo o Velho Oeste. Abraço, meu amigo. Pedrão já subiu a trilha aí para Ubatuba. Joel está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Para mim, a polícia não vai demorar para achar o autor desse homicídio em Ubatuba. Já vai ser pego. Um abraço, é o que a gente espera, Joel. O Cláudio está em São José dos Campos. Cada pai tem que tomar conta do seu filho,
Já basta os animais abandonados no anel viário, é preciso de fiscalização. Tá aí a opinião do Cláudio sobre aquele caso de atropelamento de uma criança de 7 anos que a gente teve aqui em São José dos Campos. Continua mandando mensagem pra gente, já a gente mostra mais participações aqui no Brasil Urgente Vale. Mas antes da gente fazer uma rápida pausa, coloque imagens ao vivo aí, produção. Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira na tela, 17 graus agora. Noite já na Serra da Mantiqueira, não sai daí que daqui a pouco tem mais informações aqui no Brasil Urgente Vale. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Quando a pessoa ela tem um mal súbito desse, a gente acorda no hospital. Perguntei para minha esposa o que tinha me passado. Aí ela falou que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então foi de extrema importância essa velocidade que quando eu cheguei lá no Hospital da Vila, eu tive. O meu relacionamento pós esse acontecimento com a minha esposa e com a minha filha é muito mais intenso, né? Eu agradeço todo mundo de coração mesmo por ter me auxiliado nessa hora difícil da minha vida, viu? Como presidente da Casas Bahia, declaro que está proibido perder venda. Essa semana está proibido perder venda na Casas Bahia. Aqui nosso cliente sai com o sonho realizado. Nós sabemos o quanto você deseja uma TV, uma geladeira, um sofá novo. Por isso, autorizei os vendedores a liberarem preço de black e muito crédito para comprar o carnê na Casas Bahia sem entrada. Casas Bahia é proibido perder venda. É hora de levar para casa tudo aquilo que você sempre quis. Casas Bahia, dedicação total a você. Ficar bem informado faz toda a diferença. E na Rádio Bandvale FM, você ouve a notícia do jeito certo. Com agilidade, clareza e responsabilidade. Jornalismo local, nacional e serviços que acompanham o seu dia a dia, sempre com o compromisso com a verdade. Sinta a diferença na Bandvale FM. Elegante no som, precisa na informação. 6h30, Brasil Urgente Vale está de volta para falar de um assunto muito importante, que é a situação da travessia de balsas lá no litoral norte. Ontem o serviço ficou paralisado por cerca de 12 horas após ventos aí que ultrapassaram os 50 km por hora, atingindo a nossa região. Hoje o serviço já foi normalizado, mas as filas chegaram aí a cerca de 2 horas de espera no sentido São Sebastião. Vamos dar uma olhada como é que está esse serviço ao vivo, como é que está no momento a travessia de balsas. Nesse momento a gente está vendo aí, deu uma atualizada, né? A gente tem as imagens ao vivo da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Nesse momento, Ilhabela, fila tranquila para quem está deixando a ilha, 30 minutos nesse momento. Então a situação já está normalizada por lá. Nesse momento a gente vê que o chão chega até a ficar molhado na região de Ilhabela, mas 30 minutos de espera no embarque para ambos sentidos, que é o tempo normal. Então, situação normalizada, mas no fim de semana ficou complicada. Fila longa e grande lá na travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião. Ventos fortes, é segurança, a balsa tem que parar. Vamos dar uma olhada agora na Via Dutra aqui em São José dos Campos. Trânsito também tranquilo ali no trecho do quilômetro 156, divisa entre Jacareí e São José. Inclusive, hoje a concessionária que administra a via ia liberar o novo trecho de marginal em Jacareí, adiou essa liberação. A gente sempre mostra aqui ao vivo no Brasil Urgente Vale, Via Dutra tranquila em São José dos Campos. Vamos para Rio Santos, litoral norte novamente na tela, Caraguatatuba, trecho urbano da Rio Santos, tudo tranquilo, imagens cedidas lá pelo DR. Motorista faz boa viagem nessa ligação entre as cidades. Oswaldo Cruz também em Ubatuba, chegada aí em Ubatuba pelo trecho de serra. A gente vê que a pista está molhada, mas sem trânsito, completamente sem trânsito. O motorista que desce a serra nesse momento para o litoral norte faz boa viagem. Na subida para a Serra Santo Antônio do Pinhal pela Floriano Rodrigues Pinheiro, motorista faz boa viagem também lá na Floriano, não chove, trecho limpo aqui na Serra da Mantiqueira. Mesmo trecho também tranquilo
lá no acesso do portal de Campos do Jordão. A gente vê as imagens aí que foram cedidas aqui pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. O motorista faz boa viagem pelas rodovias que cortam a nossa região. Mudar um pouco de assunto para falar agora de um alerta para a falta de educação financeira. Mais de 78 milhões de brasileiros estão na lista do Serasa e cresce a cada dia o número de jovens no vermelho. Logo depois dessa reportagem eu tenho um recado muito importante para você. O Cauê tem 22 anos e é vendedor em uma livraria. Ele faz faculdade e entre o crédito estudantil e empréstimos, a dívida com o banco chegou a R$12 mil. Foi indo, fui me afogando, fui também gastando em outras coisas, outros serviços meus, outros confortos, né? E aí acabou que quando eu fui fazer minha rematrícula em um ano, eu vi que estava lá aberto de 3 meses atrás. E quando eu fui tentar pagar, já não dava mais. O Cauê não está sozinho nesse barco de inadimplentes. Até julho deste ano, 78 milhões de brasileiros estavam na lista do Serasa. Dívidas que chegam a quase 500 milhões de reais. Os inadimplentes devem para bancos e cartões de crédito, deixaram de pagar contas básicas como água, luz e gás e também empréstimos feitos com financeiras. Claro, a gente vai pensar nisso o tempo todo, pensa, como eu vou pagar, o que eu vou fazer, quanto dinheiro que vai sobrar no final do mês, será que eu consigo comprar um refrigerante antes de ir para aula? Apesar da inadimplência seguir crescendo em todas as faixas etárias, os jovens entre 18 a 25 anos foram os que mais negociaram de acordo com a plataforma Limpa Nome do Serasa. Foram mais de 1,5 milhão de pessoas da geração Z nos primeiros 7 meses deste ano, quase metade dos devedores do país. Os jovens não querem viver com a corda no pescoço e colocam o pagamento de dívidas como uma das prioridades. Saber administrar. Porque senão vai cair em dívidas, vai cair em tudo, entendeu? Vai acabar sem casa, acabar sem comida na mesa todo dia, sem nada. O mais curioso é que mais da metade desses jovens diz que aprendeu a correr atrás da estabilidade financeira justamente por ter crescido em um ambiente instável. E dê sempre 3 cofrinhos para uma criança. Por quê? Porque eu sempre tenho que pensar, ela sempre vai entender que dentro do cofrinho pequeno, poucas moedas eu já realizo o meu sonho. Eu vou ter que me esforçar um pouco mais para o médio e muito mais para o longo, mas sempre ao mesmo tempo. Esta é a chave da educação do comportamento financeiro. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Já pensou em ter um sorriso perfeitamente alinhado, daquele de artista? Chega de ter vergonha de sorrir nas fotos, não é mesmo, doutora Brenda? Exatamente. Nós da Copa Odontologia levamos isso a sério. Um tratamento ortodôntico não melhora só a estética. Ele é fundamental para a saúde bucal, corrigindo mordida e facilitando a higienização. E quais são os diferenciais que a COP oferece para quem decide colocar o aparelho? Nós trabalhamos com planejamento individual para cada paciente. Nossa equipe de especialistas garante o melhor acompanhamento para que o resultado seja um sorriso bonito, saudável e para a vida toda. Então aproveite agora esta oportunidade, você pai, mãe ou jovem que está nos assistindo. Agende agora a sua avaliação na COP. Entre em contato pelo WhatsApp, que é o DDD 12 99643 4327. Eu vou repetir, 99643 4327 ou use o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nossa equipe está pronta para te receber. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Imagens ao vivo de São José dos Campos, agora 6 horas e 37 minutos, imagens do Complexo Colina Shopping. Não sai daí que daqui a pouco o Brasil Urgente Vale mostra atualizações sobre um auditor fiscal que foi preso em São José dos Campos. 2 minutinhos eu tô de volta. Senhor Ivan, recebemos uma informação muito séria que envolve a marca dos Semilas em uma operação fraudulenta que tem a ver com lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Mas o gerente do café dos Semilas é meu irmão Sebastião Valejo. Ivan tira o corpo fora. Tenente. Agora, Sebastião entra na mira da polícia. E quem mais sabe de tudo isso? Hoje, 20h30 da noite. Últimos capítulos de Café com Aroma de Mulher. Eu sou a Nádia, eu sou uma cooperada Comevap. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa sai aqui da minha casa.
Tudo é produzido com muito cuidado e respeito. E ao passar pela Comevap, ganha um selo de qualidade muito maior. A família reconhece na mesa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Fala, doutor Israel. Olá, doutor Israel. Por favor, eu queria saber para curar nervo ciático. Olá, Manolo. Obrigado pela pergunta. Em relação à sua dúvida, a dor do nervo ciático ocorre muitas das vezes devido ao sedentarismo, ao sobrepeso, postura inadequada e longas horas de trabalho sentado. Essa dor pode ser provocada por uma inflamação do nervo, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma inflamação do osso, chamada osteoartrite, e alterações musculares e articulares. As lesões e traumas também são muito comuns e até tumores também pode entrar nessa lista. Esse desconforto pode se manifestar com uma dor intensa, proporcionando uma sensação de choque elétrico ou pontada nas pernas. Também é comum sentir formigamentos nas pernas, nos pés, bem na extremidade. Um neurocirurgião, um ortopedista, são os profissionais que podem e devem procurar. 6 horas e 39 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta com atualizações da Operação Ícaro, que prendeu em São José dos Campos um auditor fiscal. Segundo o Ministério Público, o funcionário do Estado fazia parte de um esquema bilionário que fraudava o pagamento de impostos. Sara Brito, ao vivo da redação, com as informações. Agora já, boa noite para você, Sara. Boa noite, Douglas. Então, segundo o Ministério Público, o dinheiro desviado dessa operação, que apontou esse desvio bilionário, era colocado em criptomoedas, Douglas, e também num paraíso fiscal britânico. Segundo o Ministério Público, então, esse auditor, identificado como Marcelo de Almeida Gouveia, escondia parte da fortuna nesses locais e, inclusive, essas criptomoedas eram autocustodiadas, que significa que não podem ser bloqueadas judicialmente, Douglas. A prisão desse homem foi em 12 de agosto. No apartamento dele, aqui em São José, foram apreendidos R$330 mil em dinheiro, $10 mil e quase 600 euros, além também de celulares, pendrives e notebooks. Esse esquema da Operação Ícaro, que investiga, é esse esquema bilionário de fraudes em créditos de impostos. Segundo o Ministério Público, esse auditor fiscal preso em São José era braço direito de um outro auditor apontado como cérebro do esquema, que teria então recebido mais de R$1 bilhão em propinas desde 2021. E isso ele fazia favorecendo, segundo o Ministério Público, vários comércios, várias redes varejistas, entre elas uma rede de farmácia e também de produtos eletrônicos. E a fachada, Douglas, era a empresa em nome da mãe desse auditor fiscal, que era o cérebro da operação. E olha, segundo o Ministério Público, o patrimônio dessa empresa saltou de R$411 mil para 2 bilhões em 2 anos, com esse investimento em criptomoedas, que é uma moeda muito usada no mundo digital. Além de Marcelo de Almeida Gouveia, que é esse auditor fiscal preso em São José, outros empresários foram presos também e vão responder por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Secretaria da Fazenda abriu uma investigação interna para ver essa conduta do servidor e as defesas ainda não se pronunciaram, Douglas. A gente segue acompanhando essa Operação Ícaro, que começou aqui no dia 12 de agosto, teve mandado cumprido na nossa região, e essa prisão desse auditor fiscal, Douglas. Sara Brito com as informações sempre ao vivo aqui da redação de jornalismo da Band. Qualquer novidade é só chamar a Sara que a gente volta aí com as informações ao vivo. E agora, nesse caso, a investigação, cabe agora ao Ministério Público e à Justiça julgar esse caso. Mudando de assunto para falar de coisa boa, o maior evento pet da região foi realizado ontem em Taubaté. Tutores e pets tiveram um domingo diferente, recheado de diversão e serviços. Veja na reportagem como foi a edição de Taubaté do Dog Fashion Day. O Dog Fashion Day em Taubaté reuniu centenas de pessoas e muitos doguinhos neste domingo. Pequenos, grandes e outros gigantes. É o caso do Sky, de 4 anos. Campeão em diversas modalidades de concursos pets em todo o Brasil. Ele chama atenção pelo tamanho. Chegou no evento com o tutor, o Patrick.
É maravilhoso, o evento de vocês é muito completo, você encontra de tudo e mais um pouco. Uma caminhada com os pets marcou a abertura do Dog Fashion Day. Quem participou garantiu uma medalha e um lanchinho para recuperar as energias. Marli completou o trajeto com a Luna, de 3 anos. Eu vim ano passado, gostei desse ano, vim de novo e pretendo vir várias vezes. A fila para o desfile, outra atração do evento, ficou gigante, todos arrumadinhos para subirem ao palco. E não é que os tutores também se divertiram? A gente estava ansioso por participar disso aqui quando vimos os anúncios, porque para elas é bom essa socialização com os outros cães. A ONG Chico Pata, parceira da Band Vale, estava com 5 filhotes para adoção. E logo no início do evento, a Valentina foi adotada pelo Adriano. Então a gente foi acompanhando as fotos, as reportagens, vendo o comportamento dos animais. E aqui, quando eu cheguei, eu falei, agora eu vou adotar e vamos ver quem vai me escolher. E aí a Valentina me escolheu. Esta família de Taubaté também adotou um filhote. O Bob ganhou um novo lar. E olha só a alegria dele no colo do Diogo. Faz um tempo que a gente estava procurando, né, Alice? A gente estava pesquisando aí para adotar. E a gente decidiu vir buscar um hoje, para a alegria da nossa casa lá. Além da feirinha de adoção, quem veio também pôde contribuir com a alimentação de mais de 400 animais que estão na fila de espera em busca de um novo lar. Já é a 4ª edição do Dog Fashion Day aqui na cidade de Taubaté. E a 2ª que acontece aqui no estacionamento do Taubaté Shopping. Ao todo, foram arrecadados mais de 350 quilos de ração que serão entregues à ONG Chico Pata. O Dog Fashion Day é um evento muito importante no calendário da Chico Pata. Não só por conta das adoções ou da movimentação, da exposição, mas principalmente por conta das doações de ração que a gente acaba arrecadando. E teve também o Show Dog, momento que as pessoas adoram ver os cãezinhos brilharem no palco. Quando a gente faz a parte da apresentação, isso acontece bem antes, quando os cachorros chegam pra gente. Quando a gente começa a alimentar os cachorros, a parte da brincadeira, a parte da alimentação, faz com que esse vínculo de amizade seja muito forte. Lucas Sanseverino, o apresentador do evento, acompanha de perto o crescimento do Dog Fashion Day. É um evento interativo de muito carinho para os pets. Mariana Felício, apresentadora do Manhã na Band, tem uma relação muito próxima aos animais. Desde pequena, ela coleciona muitas histórias engraçadas com os pets. Um dia eu andando na rua, na minha cidade, eu vi uma cachorra, barriga estufada de verme de rua. Levei escondida para minha casa, escondi a cachorra uma semana dos meus pais. Quando minha mãe descobriu, ela falou, como é que você não me falou? Eu desde tampinha, assim, ó. Eu sempre amei cachorro. O Dog Fashion Day é um dos maiores eventos do grupo Band Vale. E a cada ano aumenta o número de apoiadores, empresas parceiras e, é claro, o público que ama participar. Aqui a gente está com um reforço muito grande, que é a Estero Vale e a Nativa FM estão muito forte agora em Taubaté também. Então é uma forma de posicionamento dessas duas rádios. Sucesso de público novamente, teve uma adesão muito grande, tanto para o evento quanto para a caminhada. Para fechar o evento em grande estilo, no palco a dupla de palhaços, Teleco e Teco, animaram quem escolheu passar o domingo com a família no Dog Fashion Day. O evento foi um sucesso, parabéns a toda a organização da Band e também aos parceiros que fizeram parte desse sucesso chamado Dog Fashion Day de Taubaté. Não sai daí que daqui a pouco eu volto com a sua participação, intervalo rápido aqui no Brasil Urgente Vale, eu volto já. Eu invadi a Band e vou invadir as suas noites pra trazer muitas novidades. Quer andar aqui, Otaviano? Tem bate-papo. Eu não ia ter medo do acidente, eu ia ter medo de Vanessa. Exatamente. Viagem. E isso também torna a jornada um pouco mais difícil. Curiosidades. Olha que olhar de galã. Assuntos quentes. Aqui é igual coração de mãe. E cama sempre grande, cabe né? mais um. Sempre. Tá bom demais. Toda quarta, quinta e sexta, nós estamos juntos às 10h30. Melhor da noite, aqui na Band. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel?
Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Brasil Urgente Vale está de volta para mostrar a sua participação. Coloca na tela, o Juventino está em Lorena. Douglas, boa noite, manda um abraço aqui em Lorena para o meu sobrinho e minha sobrinha. Recentemente chegaram da Holanda, estão ligados aqui no Brasil Urgente Vale. Um abraço para a galera lá de Lorena. O Cláudio está em Tremembé. Boa noite, Douglas. Quanto mais taxa cobra dos turistas para visitar Ubatuba, mais violento está ficando a cidade. Amanhã a gente volta com mais reportagens mostrando os casos aqui da nossa região e também a TPA de Ubatuba. Bom, Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, está chegando a hora dele. Otávio Baldin no comando do Band Cidade, segunda edição. Começo de semana para você, meu amigo. Boa segunda-feira, boa semana e bom jornal, Otávio.